Paz do Senhor, meus irmãos, estamos alegres, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical da Revista dos Adultos. O título da lição é A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então vamos falar de mais um ataque desta feita, a respeito desse movimento dos desigrejados. Então, o que o inimigo tem lançado na mente de muitos que acabam desprezando a sua congregação local, a igreja visível, a igreja que ele pode fazer parte, pode congregar, pode ter comunhão com os irmãos. Então a gente vai ver aqui os motivos que levam as pessoas a acharem que podem serem crentes sem pertencer a uma igreja. Aos irmãos que desejarem os slides que estaremos utilizando, na descrição do vídeo tem o link para download em PDF PowerPoint. Os irmãos podem usá-los livremente. Só pedimos que os irmãos possam compartilhar, possam curtir e se inscrever no canal do YouTube, aqueles que ainda não são, para incentivar o nosso trabalho. O textuário diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então a gente vai ver que muitos pregam, estão aí na internet, às vezes falando contra a igreja, contra a instituição da igreja, tentando convencer que eles estão vivendo um cristianismo bíblico. Porém, nós veremos em toda a lição que a igreja segue realmente um padrão bíblico, tanto em relação ao propósito quanto também à organização. Nós vemos que algo que vai contradizer o pensamento deles, conforme a lição, que acredita que a igreja só tomou essa forma a partir de Constantino, ou seja, a partir do Império Romano passa a fazer parte ali da igreja. Mas nós veremos que desde os evangelhos, quando Jesus fala a respeito desse agrupamento de pessoas da igreja, também veremos que nas epístolas paulinas também fala sobre detalhes sobre essa igreja, e a gente vê em Atos dos Apóstolos como também as igrejas eram organizadas e havia toda a estrutura para que pudesse, em cada cidade, ter ali uma agência de Deus, louvado seja o nome do Senhor, um agrupamento da igreja que, embora todos os cristãos façam parte da igreja visível, há também a visível, a local, aquela na qual todo cristão pode fazer parte, evidenciando a transformação que Cristo fez em nós e influenciando toda a sociedade. Glórias a Deus. A leitura bíblica se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os objetivos da lição são explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja. A introdução diz o seguinte: nas últimas décadas, os desigrejados, ou hoje também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuir estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então a gente vai ver que esses que fazem parte desse movimento acreditam que eles são a igreja verdadeira. Eles consideram que seja
um desvio, né, possui uma estrutura arquitetônica, ou seja, um templo. Eles acham também que é errado ter, né, uma liderança, ter uma organização, ter até mesmo, né, uma disciplina, uma doutrina. Então, esses que negam tudo isso se dizem então ser o cristianismo real, bíblico, do Novo Testamento. Porém, a gente vai ver que é o contrário, né? A Bíblia ela nos dá esse modelo, né, esse padrão que os crentes desde o Novo Testamento já viviam, né, já tinha essa estruturação, já tinha essa doutrina. É claro que eles não tinham tempo, eles se reuniam em sinagogas, se reuniam em cenáculos, né, onde pudesse, ou muitas das vezes as igrejas eram nas próprias casas, né, no início ali de um trabalho. Então, mas sempre havia toda aquela estruturação, né? Paulo sempre tinha a preocupação de nomear, eleger ali anciãos para tomar conta daquela igreja. Então, todos os dons ministeriais, que também é ensinado que Deus deu, né, às igrejas, né, na carta aos Efésios, né, os dons ministeriais, então nós vemos que Deus sempre teve essa preocupação de edificar uma igreja. Nessa lição procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Então, embora tenha o aspecto social, né, de não querer estar debaixo, né, de uma liderança ou fazer parte de uma igreja, de um templo, congregarem, né, tem também o aspecto espiritual, porque a gente sabe que é o inimigo de nossas almas que semeia essas contendas, essas heresias. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensam desigrejados, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Primeiro tópico da nossa lição, visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Então, vamos ver as negações que eles fazem. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero com um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Então, isso é uma mentira, porque a gente vê que desde o início, né, desde quando Jesus ordena ali para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, já se reuniam no cenáculo, né, e após a descida do Espírito Santo eles se mantinham unidos no partir do pão e viviam, né, conforme a doutrina dos apóstolos. Então havia tanto a reunião, havia também um código doutrinário, né, havia então, estava debaixo ali de normas, e havia também a hierarquia que inicia-se ali no livro de Atos. A gente vê que quando a igreja cresce, há a necessidade dos diáconos, são os oficiais da igreja que tinham aquele cuidado para tomar conta da mesa, para fazer a obra social. A gente vê que tem os dons ministeriais. Na carta aos Efésios, Paulo fala que Deus dá pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Então, já havia então ofícios na igreja que demonstrava essa organização. Então, difere do pensamento dos desigrejados, que acreditam que a organização só se iniciou a partir de Constantino, né? Então, quando se torna na igreja junto com o Império Romano. Mas isso não é assim, né? O padrão bíblico já estava sendo estruturado durante todo o Novo Testamento. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional, né? Então, além de não querer a instituição, ainda também não querem regras nem sermões, né? Então não querem uma norma. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações desse cristianismo apóstata. Então eles acreditam que quem está congregando, quem está, né, fazendo parte de uma igreja local, onde tem um templo, que somos apóstolos. Estamos desviados do evangelho, né, ou do padrão que eles acreditam que é neotestamentário. Mas a gente vê que, pelo contrário, sempre Paulo ia ensinar nas sinagogas, né? Jesus também utilizou dessa estrutura, né, que havia ali em Israel, né? Então, nas cidades havia sinagoga, Jesus utilizava para poder ensinar, para poder pregar, para poder operar milagres. Então, embora nós não temos um templo como os judeus, né, que tinha naquela época o templo, só que foi destruído no ano 70, mas mesmo
né, extra, né, a imagem ali do templo, havia os pontos de congregação, né, as sinagogas, e Paulo utilizou-se muito delas para poder espalhar o evangelho. E havia todas as outras reuniões, inclusive igrejas que eram formadas nas casas. Então, tudo isso já demonstrava um modelo bíblico, né, no Novo Testamento bem elaborado, bem organizado, que Deus é o Deus de ordem. E Paulo dizia que tudo fosse feito em ordem e decência. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina com dois desigrejados se encontram. Né? Então, como não há liderança, é meio complicado, né? Então, ainda que eles se encontrem ali para fazer uma espécie de culto, né? Então não tem muito sentido. Aquela ilustração, né, de que essas brasas espalhadas, né, tendem a se apagar. Carecemos dessa estrutura não só no ponto de vista espiritual, mas social, que precisamos uns dos outros. Como diz aqui em Hebreus, temos que estar sempre admoestando uns aos outros, ou seja, incentivando, apoiando, né, e exortando uns aos outros para que possamos estar de pé, porque o dia se aproxima. Louvado seja o Senhor, o dia da volta de Jesus. Quanto mais perto está, mais carecemos de estar juntos, congregando. Tivemos essa crise terrível durante a pandemia, mas graças a Deus aqueles que estavam firmes continuaram firmes, e quando voltamos, né, os crentes também voltaram para a igreja. Infelizmente muitos deixaram, e esse número, como no livro do apoio, o comentarista disse que era 9% de pessoas diziam que não pertenciam a nenhuma igreja. No censo de 2010, esse número deve ter crescido de forma assustadora após a pandemia. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica, contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Né? Claro que não havia um templo central durante o início da igreja primitiva, né? Havia o templo dos judeus. Mesmo assim, ainda Pedro e João iam lá orar. Então sempre tinha essa preocupação de estar em um ambiente onde tinha outras pessoas comungando ali a mesma fé. Inclusive, foi numa dessas orações que ele se encontra ali com aquele paralítico na Porta Formosa e Deus opera aquele milagre através deles. Então nós vemos que as razões são muitas para não haver uma estrutura, né, arquitetônica assim definida, pois eles estavam iniciando ali, né, o cristianismo, estavam sendo perseguidos, né, como ele diz aqui na lição, estavam debaixo de perseguição, não tinham morada certa, além do fato de ser extremamente carentes, né, então eles não era a religião oficial, era apenas, né, considerada como uma seita ou aqueles do caminho, né, como Paulo dizia quando ia persegui-los. Então, naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. A igreja era nos lares. Mesmo assim, ainda tinha organização. A gente vai ver aqui uma referência em Atos 14, que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele sai elegendo ali anciões para tomar conta da igreja. Também ele, na Epístola de Tito, ele diz que tinha pedido para que Tito organizasse ali, nomeasse de cidade em cidade bispos, presbíteros, para poder organizar ali, então, as igrejas. Romanos 16,5, lemos: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da casa em Cristo. Então havia pequenas reuniões em cada lar, no início de cada obra, que já era chamado também igreja. Claro que nós pertencemos à igreja, né, universal, a igreja invisível, formada de todos os crentes, mas carecemos, né, dessa organização também, além de pertencermos ao organismo, ao corpo de Cristo, né, qual ele é a cabeça, nós somos os membros, nós também fazemos parte de uma igreja local, visível, que esta proclamará, adorará a Deus, proclamará a sua palavra e edificará uns aos outros, os seus membros, aqueles que fazem parte desse corpo. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, que há de mal nisso, né? Para eles, estamos desviados porque a gente adora a Deus num templo. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Em Efésios 4, 11 e 12 diz:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, não haveria razão desses ofícios ou desses dons ministeriais se não houvesse uma igreja local para que eles pudessem trabalhar e edificar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe também que, além de todos esses aspectos que falamos a respeito da pandemia, que aumenta-se então o número dos desigrejados, a gente vê que muitos, né, não querem congregar, às vezes por algum ressentimento, outras vezes é por alguma forma de rebeldia, por não querer estar submisso a uma liderança, não querer ter regras, né, e ser contra a qualquer um desses oficiais da igreja. Então, percebemos que há inúmeros motivos que levam alguém a não querer mais congregar. Então, esse motivo é muito forte, o ressentimento. Às vezes fica com alguma mágoa, né, da sua igreja, acha alguma coisa que está fora do lugar, que a pessoa considera assim, mas ao invés de trocar ou sair dessa igreja e ir para uma outra, acaba então se tornando um desigrejado. E muitos, os falsos mestres, falsos profetas, estão, né, na internet incentivando essa prática. Então, eles acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, o desigrejado não gosta de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles, né? Então, como já falamos, variados são os motivos que levam a pessoa a ser um desigrejado, né? Tanto o ressentimento e também essa condição de não querer ter uma liderança, né? De estar, às vezes, até escandalizado por alguma coisa que aconteceu em sua congregação local e, ao invés de tentar consertar ou orar a Deus, porque Deus, que é o dono da obra, né, intervém naquela situação, acaba abandonando a sua igreja. A gente vê quando Jesus chega no templo e, né, purifica ali o templo, derruba ali a mesa daqueles vendedores, Jesus de forma alguma rejeitou o templo, né? Ele quis ali se purificar. Então a nossa atitude não é abandonar, e sim orar para que o Senhor conserte algo que esteja errado, ou em última forma, muda-se de congregação, muda-se até de denominação, porém não podemos deixar de congregar. Eles acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva, completamente enganados, que na igreja primitiva havia a organização e a congregação. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, Hebreus, além de nos dar a orientação de não deixarmos a nossa congregação, também nos dá essa outra orientação de que nós devemos nos sujeitar aos nossos líderes, aos nossos pastores. O segundo tópico é a natureza da igreja neotestamentária. O que a Bíblia fala sobre essa igreja, né? Vamos estudar desfazendo, né, de todo o ensino errado, toda heresia que aqueles que defendem esse movimento, né, trazem, achando que eles estão no modelo bíblico. Então a Bíblia nos mostra um outro modelo. Então nós somos um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Glórias a Deus, né? Então, quando a Bíblia nos compara a um corpo, né, Jesus é a cabeça e cada um de nós somos membros desse corpo. Então é algo vivo, é um organismo. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1:22-23. Então, Jesus, ele alcançou esse status de ser a cabeça, né, por toda a sua obra, e essa cabeça tem que ter um corpo, e o corpo é a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Lá em Atos 10 a gente vai ver quando Pedro vai até Cornélio, né, e ele agora reconhece, né, diz que Deus não faz acepção, né? Se Deus ia estender a salvação e estender os dons do Espírito Santo sobre os gentios, então ele não poderia de forma nenhuma considerar algo impuro
aquilo que Deus purificava, louvado seja o nome do Senhor. Então, todos nós, né, todos os cristãos fazem parte desse corpo. É um organismo, a igreja invisível. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Até aí, talvez eles tentam se apoiar aos seus ensinos nesta questão. Realmente, nós fazemos todos parte dessa igreja invisível. Aleluia. Não existe denominação, não existe templo, não existe estatutos, fazendo parte do corpo de Cristo. A gente vai ver mais à frente que, além de organismo, nós somos organização. Então, ela existe, por exemplo, fora da estrutura arquitetônica, então fora dos templos. Como a própria palavra diz, que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele habita no meio dos louvores, louvado seja o nome do Senhor. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do Evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. Então eles vão para o extremo, achando que se nós temos uma congregação, um templo, nós estamos desviados. Então é o contrário. Pelo contrário, eles que desfazem de todo tipo de organização, de estrutura, de doutrina, de regra, de institucionalização. Então, eles vivem dessa forma completamente contrária à palavra, porém acreditam que nós, que estamos debaixo de uma liderança, somos os desviados. A repulsa dos sem igreja pela estrutura arquitetônica ou por qualquer forma institucional se dá mais por razão de insubmissão do que zelo pelo Evangelho. Então, o motivo maior é não querer estar submisso a uma liderança. Então, além do organismo, no segundo subtópico, a gente vai ver que nós somos uma organização. O desigrejado alega pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Então, a igreja ela está espalhada pelo mundo e em cada lugar ela necessita dessa institucionalização, inclusive até legalmente, juridicamente é necessário. 1 Coríntios 12:12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então, além de tudo isso, essa questão de fazermos parte do corpo de Cristo, sermos membros, esses membros não podem funcionar isoladamente, eles têm que estar ligados. Além desse organismo que pertencemos, a organização carece também de estarmos ligados e funcionando um interdependente do outro. Então, como é que podemos ficar espalhados e não haver nenhum momento em que nos reunimos para nos edificarmos, para unirmos e para aprender a palavra, para poder também adorar o Senhor? A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Então havia ali os oficiais que tomavam conta, que organizavam a igreja. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Interessante que muitas dessas igrejas que Paulo está nomeando agora, elegendo os anciões, os presbíteros, eram igrejas nos lares, mas tinha que ter alguém para tomar conta. Essa mesma igreja possuía o seu código doutrinário e disciplinar. Então, 2 Tessalonicenses 3,6, manda-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, a tradição dos apóstolos, os ensinos, a doutrina. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Então, havia ali um governo central, ou seja, onde estavam ali os apóstolos, havia as governanças locais, os presbíteros, os bispos, e havia ali o colégio apostólico que definiu, que pôde se reunir em Atos 15 para decidir a questão ali, daqueles que tentavam interferir na propagação do evangelho com as suas doutrinas judaizantes. Então os apóstolos se reuniram e viram que não cabia aos novos convertidos, aos gentios, nenhuma ordenança da lei. Então ele forma aquele concílio, decide e manda cartas para as igrejas. Então esse colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras de disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia.
Terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. Então já vimos que a Bíblia mostra todo o Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, né, cartas pastorais. Então a gente vê que verdadeiramente havia toda essa estruturação, essa institucionalização, e havia também igrejas, congregações ali, né, formadas de tal forma que havia necessidade de uma liderança. Vamos ver então essa importância da igreja hoje. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus, Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Né? Então eles se reuniam, cada um tinha salmos, tinha, né, palavra, tinha profecia, como diz o apóstolo Paulo. Então havia toda essa reunião, havia toda essa estruturação, essa institucionalização, né, desfazendo qualquer ensino contrário, como eles diziam que tudo isso surgiu só depois de Constantino. Pelo contrário, é a igreja primitiva, né, que Deus organizou de forma perfeita, de forma maravilhosa. Né? E hoje nós devemos seguir esse modelo. Né? Então não estamos desviados, estamos sim seguindo o modelo bíblico. E nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos ante uma família. Né? Então essa família, né, com liderança, com a cabeça, né? Cristo é a cabeça da igreja universal, mas em cada local tem a sua governança, né? Deus, ele, da mesma maneira que cada família, né, Deus instituiu ali o marido como a cabeça do lar, Deus sempre trata tudo com a decência e tudo é organizado, tudo é bem ajustado, né, para o crescimento do corpo. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros, fomentar a comunhão uns com os outros, o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. E, por último, segundo o subtópico, a igreja como testemunha da salvação. Qual é a função dessa igreja? Né? Então a gente vê a importância, vamos ver essa função. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus. A igreja tem essa função de anunciar, de fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A gente vê que são, né, os substantivos aqui coletivos, né? Geração, o sacerdócio, nação, povo. Então tem que estar fazendo parte desse grupo, louvado seja o nome do Senhor, que é a igreja. A razão da igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. Então na igreja local a gente pode, né, promover a adoração, promover, né, essa condição de sermos família, companheirismo, integração e pregar o Evangelho. Então estamos sendo edificados, estamos adorando a Deus, estamos servindo a Ele, anunciando a sua graça. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Por isso que não podemos ficar, né, restrito às quatro paredes. A igreja local ela tem que sair e proclamar o Evangelho. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Né? Então é claro que a igreja não pode ficar limitada também só, né, ao momento do culto. Ela tem que fazer a obra, aleluia, extra tempo, louvado seja o nome do Senhor, né, em toda a comunidade. E no aspecto missionário, né, enviar, né, cooperar, contribuir para que a obra possa alcançar aqueles que ainda não têm conhecido esse Deus maravilhoso. Concluindo, nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Né? Complicado, né, irmão? A brasa isolada vai se apagar. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma
e, consequentemente, não há liderança estabelecida. Então, nós vimos que isso é antibíblico, pois a Bíblia demonstra, na verdade, essa estrutura, mostra a liderança e mostra também a doutrina, né? A doutrina que tem que reger ali os membros. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então, embora haja hierarquia, mas a hierarquia é semelhante à que Jesus ensinou, né? Quem quer ser grande, sirva os outros, conforme a lição dos jovens, também a lição 9 desse trimestre, né? Então, os valores do reino não é para que ninguém se apareça, nem que se exalte, nem que seja glorificado, mas para que possa servir. Quanto maior, mais responsabilidade, quanto maior a hierarquia, mais serviçal ele tem que se portar, porque tem muitos mais dependendo, né, do seu serviço. Então não é esse o alvo, a glória do homem, mas sim a glória de Deus e o perfeito andamento e ajustamento do corpo, para que sejamos edificados no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Próxima lição, sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então veremos mais um engodo do inimigo tentando desfazer dessa importante prática que todo cristão deve viver. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia. Pai Santo, nos ajuda, Senhor Jesus, a alcançar todos aqueles que estão, Pai, longe, Pai, aleluia, do seu aprisco. Que o Senhor possa ir, Pai, avivando, despertando, nos dando estratégia para alcançar cada um. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, sara essas feridas, Pai, traz de volta os teus santos, para a glória do seu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.